Durante os últimos anos do século VII a.C., enquanto o Oriente Próximo caminhava para o fim da Idade do Ferro, um império que durante muito tempo parecia invencível começava a ruir, o poderoso Império Neo-Assírio. Após séculos de dominação brutal e conquistas sangrentas, ele finalmente encontrou seu fim, dando lugar a um novo poder que surgia entre as ruínas da Mesopotâmia, o Império Neobabilônico. No centro dessa transição estava uma figura que deixaria uma marca indelével na história, Nabucodonosor II. Embora o império tenha sido fundado por seu pai, Nabopolassar, foi o filho quem deu à Babilônia um novo significado. Nabucodonosor não apenas herdou o trono, ele o transformou em símbolo de glória e dominação. Pela primeira vez em mais de 1000 anos, desde os dias lendários de Hammurabi, a cidade ressurgiria com força, arte e sangue. Seu nome, Nabucodonosor, ou Nabuco do rio Zur em acadiano, carregava um significado profundo. Ó Nabu, proteja o primogênito. Nabu era o deus da sabedoria, patrono dos escribas, e filho do supremo Marduk, divindade central do panteão babilônico. Desde jovem, Nabucodonosor já mostrava aptidão para liderança e guerra. Participou das campanhas militares de seu pai. Ao lado dele, viu o Império Assírio cair em 609 a.C., após a Batalha de Aham. Quando assumiu o comando das tropas, sua presença se tornava sinônimo de vitória. Sua ascensão ao trono foi rápida e estratégica. Quando Nabopolassar faleceu em 605 a.C., Nabucodonosor estava em campanha. Ele não hesitou, correu de volta à Babilônia para garantir sua coroa antes que outros reclamassem o poder. Seu irmão, Nabu-un-Lir, tentou um levante, mas desapareceu da história logo em seguida. O novo rei não perdeu tempo. Discursou diretamente ao deus Marduk, declarando que governaria para sempre em sua honra. E assim começou uma era de conquistas e destruição. Comandando tropas no norte, ele venceu o faraó Nexo II na lendária Batalha de Carquemis, consolidando sua posição como líder supremo da região. Não foi apenas uma vitória militar, foi um golpe de autoridade contra o orgulho do Egito. O eco dessa batalha atravessaria séculos, sendo citado em livros sagrados como Jeremias e os Reis, o que moldaria para sempre a imagem do rei babilônico como o grande inimigo dos judeus. Após assumir o trono oficialmente, Nabucodonosor partiu para novas campanhas no Levante. Conquistou cidades como Ashelon. Com o tempo, todos os estados vizinhos reconheceram sua supremacia. Comandando mercenários gregos e guerreiros das montanhas, expandiu seu império até a Palestina. Mas a sorte do rei guerreiro viria a vacilar. Em 601 a.C., tentou invadir o Egito e fracassou. A derrota foi amarga, e os inimigos começaram a chamá-lo de tigre de papel. O fracasso enfraqueceu sua autoridade. Rebeliões internas começaram a surgir, e os estados vassalos ousaram se insurgir. Ainda assim, Nabucodonosor não recuou. Ele virou sua atenção para o Levante novamente, atacando os árabes e retomando seu domínio com mão de ferro. Em 598 a.C., lançou uma ofensiva contra Jerusalém. O rei de Judá, Jeoaquim, que esperava apoio do Egito, desafiou o rei babilônico e pagou com a vida. Seu sucessor, Zedequias, foi colocado no poder por Nabucodonosor, apenas para mais tarde também se revoltar. A resposta do monarca foi implacável. Em 589 a.C., Jerusalém foi sitiada, e em pouco tempo a cidade caiu. O famoso Templo de Salomão foi reduzido a cinzas. 20.000 judeus foram deportados, um número que representava cerca de 1/4 da população local. Essa deportação, uma prática herdada dos assírios, foi não apenas uma punição, mas uma forma de apagar qualquer possibilidade de resistência futura. A destruição de Jerusalém e o exílio babilônico seriam, mais tarde, vistos como o cumprimento das profecias sagradas dos hebreus. E foi nesse momento que uma transformação espiritual também se iniciou. O antigo politeísmo do iavismo começou a dar lugar ao monoteísmo do judaísmo. Yahvé, antes parte de um panteão liderado por deuses como Baal, Mot, Ashera e Astarte, tornou-se o único Deus verdadeiro para os exilados. A Bíblia hebraica pintaria Nabucodonosor como um instrumento de punição divina, um destruidor de nações, louco, cruel. O livro de Daniel o descreve com palavras perturbadoras, um homem que foi expulso do convívio humano, comendo capim como um animal, com cabelos como penas e unhas como garras. Essa imagem influenciaria obras artísticas por séculos, como a célebre pintura de William Blake. Mas enquanto a tradição hebraica via em Nabucodonosor um monstro,
Os registros babilônicos o retratavam como um soberano iluminado e construtor extraordinário. Ele embelezou a Babilônia como nenhum outro. Construiu fortalezas imensas, escavou canais, pavimentou ruas com pedras de calcário e, claro, ergueu a magnífica porta de Ishar, adornada com azulejos azuis e imagens de leões, touros e dragões. Era uma visão divina, uma celebração da glória da cidade. Dentro da cidade havia templos opulentos e estátuas douradas. Mas a maior maravilha de todas seria os lendários jardins suspensos da Babilônia. Reza a lenda que foram construídos por amor, um presente para sua esposa, Amitis, que sentia saudades das montanhas verdes de sua terra natal. Erguidos em terraços, com irrigação engenhosa e vegetação exuberante, os jardins seriam considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E até hoje, sua existência ainda divide os estudiosos entre céticos e crentes. Nabucodonosor reinou por impressionantes 43 anos. Quando morreu, em 562 a.C., deixou um império poderoso, mas frágil. Seu filho, Amel-Marduk, o sucedeu, mas logo foi assassinado. Em pouco tempo, os dias de glória da Babilônia chegaram ao fim, quando Ciro, o Grande, da Pérsia, conquistou a cidade e absorveu tudo sob o manto do Império Aquemênida. Apesar da queda de seu império, Nabucodonosor permanece como uma das figuras mais fascinantes da antiguidade. Um homem entre a loucura e a genialidade, entre a brutalidade e o amor, entre o destruidor de templos e o construtor de maravilhas. Seu legado sobrevive não apenas em ruínas de pedra ou relatos de guerra, mas nas histórias, profecias e mitos que atravessaram milênios. Ele foi o terror dos israelitas, o herói dos babilônios e o símbolo de um tempo em que reis se tornavam deuses e cidades erguiam-se à altura dos céus. A trajetória de Nabucodonosor nos mostra o quanto o poder pode moldar, ao mesmo tempo, corromper. Sua vida é um espelho de glória e tragédia, que nos obriga a refletir sobre o que realmente significa deixar um legado. No fim das contas, somos lembrados por aquilo que construímos ou destruímos. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.